Olá, bom dia. São 5 horas e 19 minutos do dia 11 de dezembro de 2022. Acabamos de gravar um vídeo, mas o material é longo. Eu vou gravar outro logo em seguida e aparecerá no tempo devido. Vou mantê-lo privativo e colocarei público no tempo devido. Bem, nós estamos falando da maçonaria antiga. E dissemos que ela se origina, ela é formada por corporações, as antigas corporações, que são os colégios romanos, ou romanos e franceses, galo-romanos, italianos e bizantinos, e os seus descendentes que vão até a Idade Média. E aí eu dizia, de 746 a.C., até as invasões bárbaras, que vão a 476 depois de Cristo. Olha, é muito tempo. Então, durante esse tempo, engloba Jesus Cristo. Então, há muitas mudanças. E aí, nós já tínhamos mostrado as antigas corporações dos construtores, que são civis, Roma, França e Bizâncio, ou Constantinopla, mas aqui nós temos na Inglaterra, eles cessam, né? Eles têm uma grande mudança nas invasões bárbaras, né? Os colégios romanos vinham diretamente segundo o estilo e religião de Roma. Eles sempre foram religiosas, origens religiosas corporativas, ou seja, sempre eram artesãos, aprendiam nos colégios artes que era de construção e seguiam a religião da época, no caso aqui, Roma. Na Inglaterra, em Roma, na Itália, aliás, que nós já vimos ali que é em Constantinopla, o Bizâncio, em Roma, na Itália e na Inglaterra. Então, na Inglaterra vai acontecer algo de diferente, porque quando na Inglaterra, não, de modo geral, os colégios romanos são interrompidos pelas invasões bárbaras. Vocês, no 476, desconsiderem a questão de ser na Itália, ser na Áustria, de modo geral, então de 746 a.C. até 476, acontecem as invasões bárbaras. E as invasões bárbaras vão, por fim, vão desorganizar o sistema de social, político, econômico de Roma. Então isso causa um transtorno e vamos dizer assim, maçonaria antiga aqui fica confusa, não sabe o que fazer. É uma desordem, é um caos. Ela não sabe o que fazer. Só não há desordem na igreja. É o contrário. A igreja se fortalece, porque os bárbaros apoiam a igreja. Então, os bárbaros, em 476, invadem o Império Romano, destroem completamente o sistema de governo de Roma, o sistema econômico, mas respeitam o Papa de Roma. Nessa altura, Roma já tem um Papa, chamado sucessor de Pedro. Então, só a igreja se mantém. A igreja, que nesse tempo é católica, ou seja, a religião romana, que era o culto dos ancestrais e coisas assim pagãs, isso desaparece com Jesus Cristo e passa-se a ser cristão, mas só havia um cristianismo, que era o catolicismo. Agora, aqueles que não pertenciam ao catolicismo eram chamados de hereges ou gnósticos. Então, não vai alterar nada. A questão vai acontecer, as invasões bárbaras de 476 vão criar problemas para o Estado romano. O Estado vai entrar em crise. E a maçonaria operativa dos colégios romanos, formado
que era em vidaceiros, ladrilheiros, pedreiros, esses vão ficar sem saber o que fazer. Agora, os beneditinos e cistercienses, esses vão continuar normalmente. Então, a igreja não sofre, os maçons religiosos não sofrem nenhum abalo, porque os bárbaros se dobram diante do Papa, desde o início. Desde Átila, que é vencido pelo Papa Leão Magno, até o ano 476, né? Até o ano 1686. Então, a igreja continua o seu mesmo método. Vai variar a maçonaria antiga em relação ao Estado, porque eles eram empregados, no caso de Numa Pompílio, do rei. Depois de Numa Pompílio vem Tulo Hostílio, depois vem Anco Márcio, depois vem outros. E aí vai chegar até César, os 12 Césares, ou seja, no ano 476, não sei quem era, acho que era... não vou arriscar. Não estava no programa, então não vou arriscar. Então é aí que acontece... já sei. Era... como é que é o nome dele? Oh, meu Deus do céu. Bom, eu lembrarei. Então, o imperador foge quando Átila invade Roma e o Papa vai ao encontro dele. Rômulo Augustulo é o nome do imperador no ano 476, imperador de Roma. Ou seja, o Estado romano é chefiado por um imperador chamado Rômulo Augustulo. Ele pega Rômulo da cidade de Roma e Augustulo derivado de Augusto. Então ele pega esses dois nomes e toma para si. É um covarde. Pega o tesouro real, pega a família dele, disfarça-se de camponês, entra numa carroça, se cobre de palha e aí foge pelo fundo da cidade. A cidade fica sozinha, só o Papa continua lá dentro. Se chama Leão Magno, Leão o Grande. E o Papa, ao contrário, em vez de fugir, vai ao encontro de Átila. Abre os portões. Ele carregando o bastão com o crucifixo, Átila tem medo do crucifixo e recua. Ele faz Átila prometer que não invadirá Roma. Átila promete. Ele então entra, mas ele não confia em Átila. Quando ele chega dentro da cidade de Roma, ele encontra o comandante do exército romano, né, que se chama Aécio, mas sem o rei, o que ele faria? O comandante do exército, né, ele dependia do rei ou do cônsul. Nesse caso era o rei. Ele não sabia o que fazer. Então o Papa diz: aceita o meu comando. Eles aceitam. Então Átila vai ficar durante algum tempo. Depois ele vai entrar. Aí Aécio manda soldados e o Papa manda padres às pressas para convocarem os francos, que são os mais fiéis seguidores do cristianismo católicos, e os godos, visigodos e ostrogodos. Mas várias outras tribos mandam homens para ajudar, porque todas tinham medo de Átila. Agora vão destruir Átila. Então, Aécio traça o plano junto com o Papa Leão Magno. Ele entra na batalha. Ele vai lutar também, viu? Pega a espada e vai lutar. E então a estratégia é a seguinte: o exército romano é relativamente pequeno. Então, agora, os bárbaros que vão vir, de repente, pelas costas de Átila, são imensos, são muitíssimos, são muitas tribos bárbaras. Então, eles estabelecem um estratagema. Estratégema. Então, qual é a estratégia de Aécio?
abriremos os portões em formação de batalha, de repente, de noite, e Átila vai ficar surpreso porque está dormindo. Então, a surpresa já será favorável a nós. Mas eles vão se recompor depressa, vão pegar escudos e espadas, vão montar nos cavalos, e isso nos dará tempo de matar alguns deles. E, subitamente, quando eles se organizarem para a batalha, os bárbaros que estavam esperando as costas dele atacaram eles por trás. Pronto, eles serão massacrados. E foram. Assim aconteceu. Átila é ferido mortalmente, uma flecha no peito, ele quebra o haste da flecha, vai a cavalo, cambaleando, meio deitado, e finalmente chega em uma pequena rua. Ele desce do cavalo com muita dificuldade, tem uma carroça sem cavalo, sabe como? Aquelas carroças com palha. Ele deita-se na carroça, já ofegante, morrendo, e a última coisa que ele vê é uma pequena igreja com uma cruz em cima, na torre, e a sombra do sol. O sol faz, a luz do sol projeta a sombra da cruz sobre o peito dele. Cumpre-se assim a profecia. Quando ele tinha 12 anos, ele foi consultar a profetisa dos Hunos. O pai dele ainda era, é, era o rei dos Hunos. Então, ele vai consultar se ele será herdeiro do trono ou um irmão. E a profecia de você será o maior de todos os reis dos Hunos, mas morrerá sob a sombra de uma cruz. Por isso que ele vai ter medo do Papa Leão quando o Papa aparece com o crucifixo no bastão. Né? Então, assim, a igreja vence, Átila é totalmente desbaratado, os restantes dos soldados dele que não são mortos são massacrados praticamente. Vão encontrar um cantinho, se reunir lá e vão ficar quietinhos, porque são um punhado. E assim a igreja fica muito maior. Quando o Papa chega em Roma, é aclamado rei de Roma. Aécio oferece os exércitos a ele. E os godos, ostrogodos e godos francos e os demais, né, bárbaros voltam para suas terras. Cumpriram a promessa, o Papa agradece a eles e eles estão livres de Átila. Para eles também foi ótimo, porque todo mundo teme Átila, chamado o flagelo dos deuses. Aquele que, onde seu cavalo pisava, não crescia mais a erva. Era assim que ele se apresentava. Isso, ele se orgulhava de dizer isso. Onde meu cavalo põe a pata, nunca mais cresce erva. É o destruidor por excelência. Então, o demolidor. Então, o Papa vence o demolidor. E aí, o Estado vai ter que ser reconstruído. Como? Só tem o exército, comandado por Aécio, porque os bárbaros voltam, os godos, os ostrogodos voltam para a Península Ibérica, os francos voltam para a França, as Gálias na época, e as outras tribos, borgúndios, alanos, também mandaram homens e voltam cada qual para a sua tribo. Então o Papa assume o governo. Ele é proclamado rei de Roma, mas ele fica pouco tempo, só até organizar. Quando ele organiza tudo, ele abandona, né? Ele diz uma brincadeira: sou César e Galileu. Ou seja, Galileu porque é Jesus, e sou César porque estou ocupando a cadeira do rei do Império Romano. Mas ele fica pouco tempo. Então, logo, logo, ele deixa e que um dos herdeiros legítimos da família imperial, ou um grande general, Aécio não é, vai tomar o lugar. Seria fácil, pela história aqui, saber quem é que vai fazer isso, que vai dar maior força à igreja, vai tornar o catolicismo religião oficial do Império Romano. Os protestantes e os maçons têm um ódio mortal desse imperador romano, né? Acho que é Teodósio, o imperador Teodósio. Já tinha
os cristãos já tinham sido beneficiados pelo edito de tolerância, né, e feito pelo imperador, que é filho de Santa Helena. Como é que é o nome dele? Agora escapou. Famosíssimo, né? O grande Constantino. Então, Constantino, no ano 112, faz o edito de tolerância. No ano 113, ele é totalmente seguido. Constantino, o grande Constantino, é odiado pelos maçons e pelos protestantes, porque ele dá toda a força. Primeiro, ele dá liberdade religiosa a todas as religiões. Depois, ele convoca um concílio, onde torna a religião católica superior às outras. Ou seja, ele dá ordem à Igreja Católica de ocupar as igrejas de todas as outras religiões. Então, a Igreja Católica bota para fora, né, os responsáveis, né, aqueles que praticavam qualquer culto pagão, e aquele edifício passa a ser transformado em Igreja Católica. Isso eles odeiam, porque, principalmente Santo Ambrósio, que comandou essa operação. O comandante dessa operação foi Ambrósio, bispo de Roma, na época. Então, bispo de Roma, não papa, um bispo. E Ambrósio era de Milão. E o papa era na própria cidade de Roma. E Ambrósio é quem comanda essa operação. Ele tem a coragem de tomar todos os templos pagãos e ocupar. Mandar, ó, você é bispo católico, então ocupa essa. E vai assim, porque os cristãos não tinham construído igreja, embora houvesse os monges já beneditinos. São Bento funda a ordem dos beneditinos muito cedo, muito cedo. E cistercienses vem logo depois. Assim, a igreja não sofre nenhuma alteração. Pelo contrário, aumenta de poder, aumenta, para tristeza e ódio hoje dos maçons e dos protestantes. E daqueles que odeiam a igreja sem saber porquê. Então, mas os cistercienses e os beneditinos também sabem construir. Eles começam a construir igrejas para eles. Já na época de Constantino já manda construir a Catedral de São João de Latrão, que é a primeira catedral a ser construída cristã, para agradecer a Cristo por ter dado a ele a vitória sobre Maxêncio. Então ele vence Maxêncio na Batalha da Ponte Milvia e ele se torna dono do Oriente e do Ocidente. Havia dois imperadores, um no Ocidente, que era Maxêncio, um no Oriente, que era Constantino. Constantino, então, Maxêncio quer tomar o Ocidente e Constantino tem menos soldados. Mas Santa Mônica diz a ele, vá, tenha fé e vá. Eu estou orando por ti. Ele não sabe. Ele era místico, mas não conhecia nada de Jesus Cristo. Só sabia que falava de cristãos, cristianismo, mas não sabia que a mãe era cristã. Ele vai e vence. Já sabemos por quê. Recebe uma visão, nessa visão Jesus aparece com o lábaro na mão, uma bandeirola dizendo In hoc signo vinces, com esse sinal vencerá, tem uma cruz. Ele manda os soldados apagarem a águia romana dos escudos e pinta uma cruz. Quando os dois exércitos se encontram, os soldados de Maxêncio, que eram já cristãos sem Maxêncio saber, ao verem a cruz nos escudos de Constantino, se abraçam. Largam as espadas, largam os escudos e vêm e se abraçam. Meu irmão, e Maxêncio fica confuso, Constantino também fica meio surpreso, e Maxêncio tenta fugir pela ponte, por uma ponte, né, que é justamente no campo, na batalha do campo Milvia, tinha a ponte Milvia. O cavalo dele escorrega e cai no rio. Constantino mergulha no rio com a espada e traspassa a garganta dele. E assim, quando Constantino sai com a espada toda embainhada, deixa o corpo dele no rio mesmo levado. E assim Constantino, quando chega a Roma, mãe fala mais sobre esse tal desse Cristo. Agora eu sou imperador do Oriente e do Ocidente. Todo o Império Romano é meu. Ela diz, foi Jesus quem te deu. Ele conta o sonho.
in hoc signo vinces, com este sinal tu vencerás. E ele de fato vence por quê? Porque a cruz significava Jesus Cristo. E os soldados de Maxêncio, a maioria já era cristão, sem Maxêncio saber. Os cristãos eram sociedade secreta nessa época. Com a edito de Constantino, passa a ser uma sociedade aberta. E os dois exércitos se abraçam e confraternizam. Os que não são cristãos são um punhado, adoravam Mitra. São um punhado que vão fugir e depois vão terminar se dobrando a Constantino. Constantino termina sendo imperador do Ocidente e do Oriente. Bem, Teodósio, depois da invasão dos bárbaros, Constantino é em 1300, no ano 476, Constantino é no ano 312, não é 1000. Se eu disse 1000, errei, hein? Constantino é no ano 312 depois de Cristo. 312, ele faz a liberdade religiosa e vence Maxêncio. Torna as igrejas pagãs são obrigadas a se desocuparem e o bispo de Milão, Santo Ambrósio, toma conta, faz uma operação relâmpago, toma conta de todos os templos dos pagãos no Império Romano todo. Expulsam os pagãos e tomam conta dos templos. E Constantino constrói em Roma a Basílica de Latrão, com os monges cistercienses. Aí os maçons civis, desempregados, se unem com os monges. Aí é uma associação comum. Aí o maçom leigo, civil, que professava uma religião que era o culto aos antepassados, o culto aos manes, ou a mitra, eles vão para, são convidados pelos monges a ajudá-los a construir, que a catedral é imensa. Não tem monge suficiente para construir isso. E aí os dois se unem. Pouco a pouco, os civis, os maçons leigos, vão aderindo ao cristianismo. No final da construção da catedral, todos os maçons leigos já são cristãos. Pronto. Todos. Constantino, então, convoca o Concílio de Nicéia e ele não entende nada de cristianismo, mas ele quer que o cristianismo seja uma religião organizada. E ele convoca todos os bispos do império, é uma multidão, não sei a quantidade, mas o quadro mostra uma multidão, cerca de 500. E ele preside. Não é Constantino que fundou o cristianismo, não, viu? Nem o catolicismo. Vejam o vídeo do professor Jonathan Matias, que é ateu e é pró-judeu, e vocês verão, ele não tem nenhum interesse em dizer o que diz, né? A Igreja Católica é a única que se pode remontar de hoje até os apóstolos, nenhuma outra. Isso ele diz maravilhosamente no vídeo dele, a origem da Igreja Católica, né? Então, em 476, então, o rei, o imperador, então, Justiniano, ele torna o catolicismo obrigatório. Isso já foi mal. Ele fez mal. Constantino tinha dado a liberdade religiosa de todas as religiões, mas os templos não. Então vão construir outros. E ele manda construir a Catedral de São João de Latrão. Agora, será que ele era o rei, era o dono de tudo? Manda que os bispos cristãos entrem nos templos pagãos e tomem conta. E tirem as imagens pagãs, de Mitra, ou seja lá de quem for, e coloquem os símbolos cristãos. Que nessa época era praticamente somente a cruz de Cristo, Jesus Cristo crucificado. Mas já havia santos. E aí, Justiniano, então, depois do ano 476, depois que os bárbaros invadem Roma, o Papa vence Atra, como eu disse, toma conta do Império durante algum tempo, e finalmente Justiniano, no ano, acho que 600, ele assume. Então o Estado volta a ser como era.
tudo se restaura. O Estado é restaurado e a maçonaria já é católica, totalmente, inteiramente. Porque os maçons que adoravam Mitra e os manes, eles tornaram-se cristãos construindo catedrais e igrejas. Por quê? Porque quem estava à frente, quem contratava eles, eram os monges, os bispos. Então, eles vão terminar percebendo que o cristianismo é uma religião superior às outras pagãs. Agora, uma coisa é eles perceberem e aderirem de livre vontade. Isso concordo. Já tomar conta dos templos pagãos, invadirem, botar para fora aquele que preside a cerimônia religiosa e mandar o bispo cristão entrar e tomar conta, não sei se isso seria aceitável. É um ato de violência, mas foi Constantino quem fez. E ele construiu a Catedral Central em Roma. Mas isso acontece no Império todo. Então aí maçons leigos e maçons padres, sacerdotes, porque não são religiosos simplesmente, né? São monges cistercienses beneditinos, são consultores mesmo, são arquitetos, são pedreiros, são vidaceiros, iguais aos outros. Então eles têm a mesma função, sabem fazer o mesmo, unem-se. Os leigos unem-se aos bispos, aos monges, e aí, mas não são obrigados a se converter. O Edito de Tolerância de Constantino dá liberdade religiosa. O erro dele é dar a ordem de que os templos pagãos sejam desocupados e sejam transformados em igrejas cristãs, católicas, só havia o catolicismo. E quem não era católico era chamado herege, eram os gnósticos. Se escondiam, não tinham templos, viviam escondidos, eram uma seita secreta. Aí é a primeira seita secreta dos gnósticos. Começa a sociedade secreta debaixo da proteção de Esdras, da Carral hebraica. Os gnósticos se colocam debaixo da proteção de Esdras, dos sucessores dele, e vão fundar a primeira sociedade secreta. A primeira sociedade secreta são os gnósticos dissidentes, porque a patrística é o nome que se dá aos gnósticos cristãos. São gnósticos, ou seja, são místicos, só que eles não usam o nome gnósticos. Eles chamam de teologia ascética, são teólogos ascéticos e místicos. É esse o nome que eles tomam. Então, os padres, chamados pais da igreja, eles só se chamam de padres, mas a maioria são bispos, né? Então, Agostinho, Cipriano, há muitos. Eles vão fazer a sistematização. Não é Constantino, é a patrística. Ou seja, são os padres da igreja, saídos das escolas de mistérios também, convertidos. E eles sistematizam. Então, nem é Constantino, nem é São Paulo, nem é Constantino, nem é Justiniano. Na verdade, é um processo que ocorre naturalmente sob a ação do Espírito Santo. Acontece. O Espírito Santo é quem dirige a igreja. É ele quem faz tudo. Então, São Paulo é o maior teólogo do cristianismo, embora seja o último apóstolo a ser chamado por Jesus, já Jesus ressuscitado, mas o maior teólogo. A patrística são os bispos saídos das escolas de mistérios que compreendem perfeitamente que os mistérios pagãos podem ser transformados em mistérios cristãos. É só colocar no lugar de Mitra, Jesus. No lugar de Baco ou Dionísio, Jesus. No lugar de Osíris, Jesus. Pronto. Eles substituem apenas. Todos os cristos falsos são substituídos por um Cristo histórico, verdadeiro. É um grande ganho para a humanidade. Os mitos são substituídos por um Jesus histórico, por um homem de carne e osso que viveu, podemos provar isso facilmente, não pelas
pelos escritos católicos, não pela patrística. Vou provar pelo Talmud e pelos livros que são dos gnósticos, contrários à Igreja Católica que Jesus existiu. Então, funda-se a primeira sociedade secreta sob a proteção da Kahal hebraica. Os sucessores de Esdras dão proteção a eles, dão dinheiro, dão ouro, e eles se tornam poderosos. Mas eles são secretos. Eles se escondem. Eles não se mostram à luz do dia. As reuniões deles são um misto é um caldeirão do diabo, uma caldeira do diabo, é um saco de gatos, é uma mistura de tudo, enquanto que o cristianismo não é. É uma organização que vem falar o que Cristo disse, que os apóstolos colocaram nos evangelhos, 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelhos repetem os ditos de Cristo e comentam. Então não é uma Mishnah. Na verdade, são comentários, mas exatamente primeiro citam o que Jesus disse, depois eles comentam. Enquanto que a Mishnah não é assim. Citam o que está na Torá e depois o comentário não tem nada a ver. Nada a ver. E aí, por isso surge o Talmud. Eles percebem que é tão diferente, o comentarista, é tão diferente que não dá para ser uma coisa só. Então o Talmud vai ser separado, que são várias Mishnayot, ou Mishnás, da Tanakh, que começa aqui, T de Torá, Ne de Nebiim, profetas, e Q de Ketubim, os escritos históricos e sapienciais. Os próprios gnósticos atestam, porque Marcião é o primeiro gnóstico que não tem medo de aparecer. Ele aparece, ele anda por Roma livremente, ele tem as costas largas porque o pai dele é bispo, ariano, Ario, é bispo, embora seja herético, a igreja vai declarar ele depois, mas depois ele vai ser proscrito. Mas vai haver uma briga enorme entre os cristãos católicos e os arianos. Então Ario, judeu, tem um filho judeu, que se chama Marcião. Marcião é filho de Ario, então ele vai fazer com que ele não tenha medo, porque o pai é bispo, então ele tem a proteção do pai, e ninguém vai tocar no bispo. E aí ele é o primeiro a codificar o Novo Testamento. Olha só, ele é gnóstico, portanto é excomungado. Ele é herético. O pai dele depois também será Ario. Mas Marcião vai fazer a primeira coleção de livros do Novo Testamento. Ou seja, ele crê que Jesus Cristo existe. Ele crê que Jesus Cristo viveu. Ele não é contemporâneo de Jesus. Ele não é. Ele está lá, acredito eu, ele conhece a segunda geração apostólica. Ele já é da segunda geração apostólica. Mas olha só, é o testemunho, um dos testemunhos mais valiosos. Ele tanto acredita que Jesus existe, que ele só usa os 4 evangelhos, Ele vai organizar, os evangelhos, as cartas, e ele vai fazer assim a primeira codificação do Novo Testamento. Marcião, o gnóstico. E aí ele se acha grande demais. Ele acha que ele e o pai podem fundar uma igreja que seja maior e mais poderosa que a católica. Depois não dá certo, porque Ario, numa segunda convocação ainda de Constantino, então o arianismo é considerado herético. Depois de muito sofrimento, católicos matam arianos matam católicos, aí é uma bagunça dos diabos. Mas Marcião, não sei exatamente se é filho de Ario. Ele é filho de um bispo católico, mas eu não sei se é de Ario.
porque Ario já está no segundo concílio de Niceno-Constantinopolitano. Então, vejam aí, vamos fazer uma pesquisazinha para ver. Marcião é gnóstico, filho de um bispo católico. Não, agora não tenho certeza se é de Ario, porque Ario já é excomungado no segundo concílio feito, convocado por Constantino. Primeiro dos apóstolos, convocado por São Paulo, que São Pedro ratifica a convocação de Paulo, já que ele é o chefe do colégio apostólico. Paulo sugere e ele convoca. É o primeiro concílio dos apóstolos em Jerusalém. Então, aproximadamente no ano 35, mais ou menos, depois de Cristo, é o primeiro concílio apostólico, concílio dos apóstolos. Só tem os apóstolos e os presbíteros, ou seja, os velhos que já deram prova de uma vida totalmente dedicada ao cristianismo. Esse é o primeiro concílio. Só vai acontecer outro quando Constantino convocar, em Nicéia, chamado Concílio Niceno, que estabelece um credo. Portanto, todos terão que aceitar o credo, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, os 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e obedecer à hierarquia católica. A Igreja Católica se organiza como um exército. Antes não era assim. Cada bispo é independente. A partir do Concílio de Nicéia, Constantino acha conveniente uma organização militar. E a Igreja se organiza da mesma forma que o exército. O Papa, depois os cardeais, depois os arcebispos, depois os bispos, depois aí vem os cônegos, e vai por aí os padres, terminando pelos diáconos e pelos leigos, que fazem parte das associações leigas, que vão ser na maçonaria antiga, vão fundar hospitais, vão fazer cemitérios, vão construir obras sociais. Então, eles não sabem construir. Eles fazem somente obra social. Então, alguém doa uma grande casa. Eles transformam com Madre Teresa de Calcutá. É a mesma história. Só que ela é freira. E eles não são leigos. São católicos, e alguém doa um casarão, e doa a cama, e doa remédios, e assim de doação em doação, eles fazem um hospital. Não existia, o governo não se preocupava com a assistência social, não se preocupava com os doentes, não havia o INSS. Então, isso é a igreja que faz. Além disso, também uma cesta básica para cada família pobre. Eles vão coletar alimentos e dinheiro para sustentar famílias pobres. Isso são leigos, associações leigas, mas católicos. E os monges beneditinos e cistercienses são católicos. Ario é excomungado. E o arianismo desaparece? Não, se esconde. Vira mais uma sociedade secreta. Debaixo a Carral vai bater palma. Vai colher Marcião e vai sustentá-lo, vai fazê-lo forte, e vai surgir o marcianismo, que é o primeiro grande gnóstico. E ele não tem medo da igreja, porque ele é filho de um bispo católico. E é ele que afirma que é descendente, ou seja, vai sistematizar a igreja que Jesus de Nazaré, o Cristo, deixou, fundou. Então não foram os apóstolos. Ele sabe que os apóstolos escreveram, mas o fundador foi Jesus Cristo. Ele pega os escritos dos apóstolos, ainda não há patrística, ele é muito quase contemporâneo de São Paulo. Então, ele é lá, conhece alguns, São João, ele é contemporâneo de São João Evangelista, ele conhece São João Evangelista e vários santos daquela época.
Ou seja, Marcião vive por volta do ano entre São Paulo 64 a 100. Marcião. E ele quer fundar uma igreja, já que o Papa de Roma ainda não tem esses poderes, é Constantino quem vai dar, vai transformar, vai criar a hierarquia, ele quer ser o maioral. A igreja dele, gnóstica, seria, o cristianismo seria, portanto, uma gnose. Mas, contra isso, Constantino convoca um segundo concílio, e nesse concílio fica claro que a igreja vai se organizar hierarquicamente. Então, só pode ter um templo, praticar um culto católico e assim, lícito quem crer no credo dos apóstolos, né? Foi Bloch Editores, viu? Foi na enciclopédia Bloch, na Bíblia, aliás, Bloch, que eu encontrei como foi composto o credo. Ó, Bloch é judeu, semita, tá vendo? Ó? É ele quem dá. Não me encontrei em lugar nenhum como foi composto o credo. Encontrei em Adolfo Bloch a Bíblia mais bela do mundo, impresso na livraria da editora Bloch. Semita, viram? Então, os semitas não tinham nada com os católicos. E Marcião acredita que os apóstolos espalharam, disseminaram primeiro durante 15 anos oralmente, depois via oral e depois por escrito, mas só 4 escritos ele aceita: Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele vai reunir as cartas que os apóstolos escreveram e ele vai compor o primeiro cânon cristão, que não é somente católico, né? Porque ele vai colocar ali alguns, Pastor de Hermas, por exemplo, que depois não será reconhecido, e alguns livros que são gnósticos que depois serão excluídos da Bíblia. Mas é ele, primeira testemunha que eu vou apresentar aqui, Marcião, gnóstico. Quando ele encontra na rua São Policarpo, em Roma, ele encontra São Policarpo, bispo de Esmirna, ainda perseguido, que havia ainda determinados governadores militares que não aceitavam, não tinha ainda, né? Constantino não tinha dado a liberdade religiosa. Então, Policarpo era discípulo de João, direto. Ele diz a Irineu de Lyon: lembra-te quando tu, sentado nos joelhos dele, ouvia junto comigo os seus ensinamentos? Então, Policarpo, bispo de Esmirna, vai consagrar Irineu, bispo de Lyon, na França. Esmirna, na Ásia Menor. Tudo começa na Ásia Menor com São João, evangelista, que é o último apóstolo a morrer. Policarpo, bispo de Esmirna, é discípulo direto de João. Então, João atesta que está passando para ele o que Jesus disse. Não sou eu, que eu digo não sou eu, é Jesus. E Policarpo morre frito. Botam ele num braseiro e ele morre assado. As últimas palavras dele são: virem o corpo, porque o lado que estava virado para as brasas já está bem assadinho. Viram ele e ele morre. São João já não acontece o mesmo. Ele é lançado no caldeirão de azeite fervente, ele pede um sabonete. Isso é brincadeira, né? O imperador, não havia ainda Constantino, isso é antes, no ano 100. Então, Policarpo é discípulo direto de São João, em Patmos. João preso, ele vai lá e recebe os ensinamentos diretamente de João. E leva junto um rapazol de 14 anos, mais ou menos. Ele diz: lembra-te quando tu, sentado no joelho dele, ouvíamos ele falar que não aceitássemos a gnose. E aí, mais tarde, São João morre no ano 100, Policarpo é martirizado, mas antes de ser martirizado, ele encontra com Marcião. Marcião está codificando
os escritos católicos. Engraçado, né, cristãos? Então, o gnóstico, que vai ser depois proscrito, e a gnose cristã será patrística, chamada teologia cética e mística, mas eu sou gnóstico cristão, portanto, aceito as bases da teologia ascética e mística e a patrologia. Marcião faz a dele, que é um saco de gatos, mas é ele quem coloca o primeiro cânon, embora não seja esse que nós temos em anos hoje. Mas ele crê firmemente em que Jesus existiu e ele vai codificar a obra de Jesus, que Jesus deixou. É o primeiro grande testemunho que eu tenho. Ele sabendo que São João Evangelista disse, quando ele se encontra com o Policarpo, diz: tu não me reconheces? Eu sou grande. E Policarpo vira para ele e diz assim: por acaso eu não conheceria o filho predileto de Satanás? Porque ele sabe que Marcião está sendo protegido pela Carral, que é a sinagoga de Satanás. Ele quer ser cristão, mas ele é judaizante, ele é membro da Carral, e ao mesmo tempo quer ser membro do cristianismo. Não vai dar, vai terminar sendo proscrito. Os marcionitas terão que se esconder. Será a primeira sociedade secreta, protegida pelo Carral. A segunda será os arianos. Depois, bem depois. Desculpem, eu ter dito que que Marcião era filho de Ario, de um bispo católico. É o que diz a história. Ario é ele mesmo quem diz que Jesus Cristo era apenas humano, não era divino. O arianismo não aceita a divindade de Jesus. Aí, Constantino, sabendo disso, faz um segundo concílio, que tinha ficado estabelecido no primeiro, né? Obedecer ao credo, que em Jesus Cristo, Filho único de Deus. Ario se insurge contra isso. Logo, Constantino convoca um segundo concílio, niceno-constantinopolitano, que ele também preside. E lá Ario é excomungado. Então, a Carral hebraica abraça ele e torna-se a segunda sociedade secreta. Os arianos vão se tornar, não sei com que nome, mas serão a sociedade secreta. Então, primeiro os gnósticos dissidentes de Marcião, segundo os arianos. Mas Marcião acreditava que Jesus era o Cristo. Ario considerava que ele era o Cristo, mas não que era Deus. E aí ele é excomungado. Marcião não toca na questão do Cristo, de Deus, da divindade de Jesus. Provavelmente não acredita, porque nós não cremos que Jesus é Deus. Nenhum gnóstico que eu conheça considera Jesus Cristo como Deus. Nem a maçonaria, nem nenhuma outra sociedade secreta, ainda hoje. Nem com Marcião, que é a primeira sociedade secreta, nem com Ario, que é a segunda, nem com as demais, nenhum deles vão acreditar que Jesus Cristo é Deus. Esse vai ser o único empecilho, a pedra de tropeço. E é por isso que eu estou agora mostrando para vocês a verdade. Então, a divindade de Jesus é o grande problema. Marcião codifica o cânon, portanto, acredita que Jesus viveu e foi o Cristo, mas não que ele era Deus. Mas ele reúne os livros que vão formar depois a Bíblia, o Novo Testamento. Ele não se incomoda com o Velho Testamento, para ele não tem importância. Portanto, a Carral, para ele, apenas protege ele. Então, aí temos a prova de um gnóstico dissidente que colige, procura, busca e reúne o primeiro cânon do Novo Testamento. Um herético. A gnose já tinha sido proscrita desde São João, desde São Paulo. São Paulo, São João são claramente contra a gnose dissidente. Se não considera Jesus Deus, então
Jesus Cristo é Adonai para a glória do Pai. Jesus Cristo é Deus para a glorificação de Deus Pai. Deus vindo de Deus, luz procedente da luz, Deus verdadeiro, nascido Deus verdadeiro. Esse vai ser o novo credo niceno-constantinopolitano. O que vocês recitam é apenas o credo niceno. Como Maria diz que Jesus não é Deus, transgride uma das regras. E aí, Constantino logo conclama outro concílio para explicitar o credo. O problema é o credo. Porque Ario aceita as autoridades, aceita a hierarquia, em forma de um exército. Ele é bispo, então ele é um grandão, mas não aceita a divindade de Jesus, o credo. Então Constantino vai conclamar o concílio niceno-constantinopolitano, onde vai se dizer, explicitar, em vez de crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, o único Filho nosso Senhor, vai dizer, e em Jesus Cristo, Deus nascido de Deus, luz procedente da luz, Deus verdadeiro, nascido de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma substância do Pai, por quem todas as coisas foram criadas. O Pai só criou ele. Elohim só cria Reshit. Nas minhas aulas de Cabala, né, Tarosofia, é assim. Cabala é assim. Elohim só cria Reshit. Em Reshit, Elohim criou. Bereshit bara Elohim. Em Reshit, Elohim criou. Então, Reshit já existia. E a gente tem de começar agora a saber. Mas quem criou? Como é que Reshit surgiu? Elohim criou Reshit. E Reshit é quem cria o Gênesis 1. O Elohim que cria Reshit, cria junto com ele todo o Gênesis 1, que é totalmente diferente do Gênesis 2, que é Javé. Elohim e Reshit têm a mesma substância. Javé não tem a mesma substância de Elohim. É feito da substância, vamos dizer assim, de Reshit, mas ela é eu vou ter que usar a palavra, degradada. Então, Yahvé é um Deus menor, são os anjos. Os anjos são de natureza divina, mas degradada em relação a Reshit. Reshit é da natureza do Pai. Os anjos, do qual Yahvé é o maior, é o Cristo cósmico, é da natureza menor, portanto, de Reshit. Ele é nascido de Reshit, mas não igual, não é consubstancial. Reshit é consubstancial ao Pai. Yahvé não é consubstancial ao Reshit. É de natureza inferior. A Bíblia diz, fiat lux, faça-se a luz, e fez-se a luz. E Deus viu a luz como sendo boa, e separou a luz das trevas. E aí está Yahvé, criado no primeiro dia da criação. Ele é o primeiro criado, a primeira criatura. Luz e trevas, ou seja, bem e mal. Então, Reshit é apenas bem, é bom. Bom é um só, Deus. Yahvé já é bom e mal. Então, já há uma, vamos dizer assim, degradação. Então, Reshit se degrada para poder criar um ser inferior a ele, os anjos todos, e um anjo maior que comanda todos os anjos, que é chamado Yahvé. Isso já está nos nossos capítulos esoterismo. Pronto, terminou o tempo e eu não li ainda nada sobre como era o culto maçônico das corporações. Deem o seu like se não deram. Esse vídeo só será liberado no devido tempo. Vai ficar privado. Até o próximo.